Paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem? Passando aqui para deixar uma passagem para vocês que está Êxodo 3, verso 1, que diz assim: Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Apacentava Moisés no Hermon de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto. Chegou ao monte de Deus, Hermon. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma chacha. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça, chamou, disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: e não te chegas para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouviu o seu clamor por causa dos seus estores. Conhece-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrar-o da mão dos egípcios, para fazer subir daquela terra a uma terra boa. Aleluia, glória a Deus. Então Deus ouviu. Então quando você ora, clama ao Senhor da tribulação que você está passando, dos momentos ruins que você está passando, quando você é sincero do coração e não quer ser mais escravo do pecado, não quer mais viver essa vida. Olha só como Deus lindo, maravilhoso. Deus ouviu. Olha que ele fala com Moisés, ele ouviu o seu clamor e Deus viu o que ele estava passando, estava sendo escravizado, o faraó massacrando, tinha que amassar barro para faraó, passava fome, era muita coisa, muita perseguição. Faraó estava com medo porque era muito povo de Israel. Então o faraó, para poder se vingar tirando, ele fazia de tudo para cansar aquele povo de Deus hebreu. Mas só que chegou um momento que eles não aguentaram mais, ele se lembrou que tinha um Deus maravilhoso por mim, por você, e clamou. Então reuniu eles e clamou de voz, e foi a sua clamor foi tanto que chegou ao ouvido do Senhor. O Senhor ouviu, a Bíblia diz que ele ouviu o clamor do povo dele. Então, meus amados irmãos, no momento que você está passando de perseguição, de problema com seu filho nas drogas, então não desista. Essa palavra aqui é para as pessoas que estão sendo escravas do diabo, escravas do pecado. É que vão trazer para os dias de hoje. Você tenta se libertar, mas não consegue. E a Bíblia vai dizer aqui, aleluia, glória a Deus, que ele ouviu o clamor do seu povo, porque Deus conhece o coração, Deus conhece o teu coração, Deus conhece o meu coração. Então, não fica aí se desviando, viu, que esse povo, ele não foi clamar os deuses de Faraó, não. Ele não foi fazer obra para o povo de Faraó, não foi adorar os deuses, foi adorar a Deus, a Deus. É que, como muitos fazem hoje, tá passando por problema, tá com dificuldade no casamento, tá com dificuldade com o filho nas drogas, e de vez de buscar o Senhor, o que é que faz? Vai para a casa de encosto, fazer despacho, fazer isso, para que seu filho seja liberto. Não existe isso. A Bíblia vai dizer aqui que eles clamaram ao Senhor, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, e Deus ouviu.
E Moisés foi usado por Deus para tirar aquele povo da escravidão, da mão de Faraó, porque o povo já não aguentava mais, sofrendo muito. Então eles viram que não tinham a escolha, foi clamar ao Senhor, foi adorar o Senhor diante das lutas, das perseguições, da fome, da humilhação. Ele foi clamar o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, foi o Deus de Abraão. Então, foi isso que ele veio fazer. E Deus tem uma palavra para você se converter, entregar a vida ao Senhor Jesus, se arrepende dos teus pecados, meus amados irmãos. Diz, Senhor, eis-me aqui, faz como Moisés fez. O Senhor chamou ele diz, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Então, quando você fala, eis-me aqui, o Senhor responde, eu estou contigo. Quando, no momento que você se converter, não querer mais saber essa vida, que você tenta de todas as formas e não consegue, você só consegue com o Senhor Jesus, meus amados irmãos. É você se arrepender de seus pecados. E, Senhor, me perdoe dos meus pecados. Entra no teu quarto, ajoelhe, ore ao Senhor. Peça a Ele o caminho que você tem que seguir. E só tem um caminho, que é o Senhor Jesus. Essa é a palavra, meus amados irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.